Estamos aqui em mais uma live chamada O Avivamento é o Poder de Deus que Liberta e Salva, baseado em Atos capítulo 1 versículo 8 e em Romanos capítulo 1 versículo 16. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Romanos capítulo 1 versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Glória a Deus. O título dessa live é O Avivamento é o Poder de Deus que Liberta e Salva. E está baseado em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder vai ser falado aqui nessa live. Glória a Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos começar falando sobre o Senhor Jesus Cristo. O poder de Jesus, ele não é através de religião, ele não vem através de palavras bonitas, ele não vem através de uma mente inteligente. O poder de Jesus, ele não vem através de eloquência ou de teologia. O poder de Jesus, ele não vem através de canais humanos, de vozes humanas, pessoas, não. O poder de Jesus vem do próprio Espírito Santo. Para podermos ter o poder de Jesus na nossa vida, temos que conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com Ele. E em uma amizade profunda nós podemos conhecer o poder do Evangelho. Porque é um poder que salva, é um poder que liberta, é um poder que cura, é um poder que transforma a vida das pessoas. Quando esse poder veio em Atos capítulo 1, versículo 8, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, veio através do próprio Deus intervindo na vida dos seres humanos. O próprio Deus interveio para salvar aquelas pessoas, ajudá-los, levantá-los. Então, o poder não depende do ser humano, ele depende de uma ação divina. Ele depende da vontade de Deus. Muitos buscam poder orando, indo, subindo nos montes. Muitos buscam poder fazendo algo, mas o poder só vem quando a vontade de Deus está participando da vida da pessoa. Quando Deus participa da vida da pessoa, ele é amigo dela, ele se torna um amigo dessa pessoa. Às vezes a gente convida tanta gente para fazer parte da nossa vida, mas aquele que é o principal, que vai gerar o poder do Evangelho na nossa vida, nós não chamamos, nós não somos amigos dele muitas vezes. Muitas pessoas são assim. Elas não chamam o Senhor Deus para morar na casa delas, para estar com elas, para entrar nos sonhos dela, para mostrar a ela coisas que a amizade dele produz na nossa vida. Esse poder, ele veio para a terra. E ele está chamando pessoas para participar dos milagres desse poder, que é a libertação, a cura, a salvação, a redenção da alma, a transformação, a restauração de um ser humano depende do poder de Deus. A restauração de um ser humano depende desse poder, que não é de religião evangélica, católica, não é de nenhuma religião esse poder. Esse poder está alocado, ele está dentro de uma pessoa que é amiga de Deus, que tem intimidade com Ele. Então Deus oferece essa salvação, Ele oferece
essa libertação para que nós possamos também viver realmente aquilo que Ele trouxe para nós. O apóstolo Paulo, ele fala: não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Porque Jesus estava ali com ele. Estava nele, Jesus Cristo. O poder de Deus estava agindo na vida dele. Quando Cristo está dentro de uma pessoa, o Espírito Santo está sendo amigo dela. Aí é onde nós vemos que não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não podemos nos envergonhar daquele que fechou para a intervenção. Porque o inimigo já tinha a gente nas mãos dele, já tinha as pessoas da terra nas mãos dele. E Jesus foi lá e tirou as pessoas das mãos dele. Essa intervenção, ela é eterna. O ser humano nunca vai perder essa chance de poder receber o Senhor Jesus na sua vida. Nunca vai perder essa chance que Deus dá a cada um. Por que não se envergonhar do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. O poder do homem é influência, o poder do homem é fama, o poder do homem é dinheiro, o poder do homem é coisas materiais. Mas o poder de Deus é algo que todo ser humano precisa buscar. Porque o homem, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver poder de Deus, ele não vai ser liberto, ele não vai ser curado, ele não vai ser uma pessoa equilibrada, não vai ser uma pessoa cheia por dentro, ele vai só ser cheio por fora. O poder de Deus se revelou em Atos para que os discípulos fossem cheios por dentro. Pudessem ouvir a voz do Espírito Santo, pudessem sentir a presença de Deus. Pudessem viver a respiração da presença de Deus na vida deles. Eles recebem o poder e começam a anunciar. Sem vergonha, sem nenhuma restrição para a vida deles. Eles não se restringiam em pregar o Evangelho, porque o poder que entrou dentro deles realmente fez uma diferença na vida deles. Transformou eles, purificou, transformou. É o poder de Deus quem cria o universo. É o poder de Deus quem faz todas as coisas que a Bíblia fala. Quando esse poder é reconhecido, quando esse poder é buscado, quando esse poder ele é alvo, se torna alvo das nossas orações, nós podemos desfrutar daquilo que o Espírito Santo ele faz na vida de uma pessoa. Glória a Deus. O Espírito Santo trabalha de uma forma grande na nossa vida que busca ao Senhor. Quando Deus fala de poder na Bíblia, Ele fala de algo que nenhum líder religioso, nenhuma pessoa na terra pode produzir. Quando Ele fala de poder, Ele fala de vitória em Cristo. E a vitória de Cristo é essa. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com esses cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem porém é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Para ver como Paulo falou aqui, que ele não mercadejava a palavra de Deus, até porque esse poder não era gerado por ele era gerado pelo próprio Deus. O poder que transformava pessoas, que transforma ainda hoje pessoas. Então, às vezes, a gente quer ganhar com a palavra de Deus, sendo que o poder nem foi gerado por nós, foi gerado pelo próprio Deus na nossa vida. Nós apenas reconhecemos a nova aliança na cruz. Glória a Deus.
Assim que ele fala da vitória em Cristo, ele fala do ministério da nova aliança. Quando ele fala do ministério da nova aliança, ele está dizendo assim: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o poder do Evangelho não é letra. Se a Bíblia for falada sem poder, ela é apenas um livro. A própria Bíblia, se ela for falada sem poder, ela é apenas um livro. Mas se ela for falada pelo poder de Deus, ela é a inspiração do Espírito Santo. Não sei se dá para entender. Mas a letra, ela é a estrutura que forma a lei. A letra é a estrutura que forma a lei. Mas a lei sem o Espírito, ela não conseguia firmar o homem. O homem não conseguia cumprir a lei de forma alguma, porque sem o Espírito Santo não dá para cumprir nada do que é espiritual. Quem é espírito, ele serve ao Espírito Santo de Deus. Quem é carne, ele serve à carne. Então o que foi que Deus fez? Ele trouxe o Espírito Santo para que possamos cumprir a palavra dele. Em certa feita, Paulo fala que existe a lei do Espírito de vida. Então é lei da mesma forma, só que agora com o Espírito Santo morando dentro do homem, que ele poderá cumprir tudo que Deus comandar, tudo que Deus fizer na vida dele, ele cumprirá. Quando o Espírito habita dentro de alguém, é para isso, é para cumprir a palavra dele, através desse poder que transforma. A verdadeira capacitação é essa. Quando nós nos tornamos testemunhas do Senhor Jesus, nos tornamos amigos do Senhor Jesus, e podemos falar sem nenhuma restrição sobre o seu nome, o seu poder, a sua graça. Porque do homem não pode vir nada se o Espírito Santo não fizer na vida dele algo. Se o Espírito Santo não trabalhar na vida do ser humano, ele nunca fará nada na vida dele. Ele rodará, rodará, rodará e não achará lugar em nenhum lugar. Porque o avivamento que traz o poder de Deus é esse. O que transforma, liberta, salva, cura e ainda abençoa as pessoas. Esse é o evangelho do poder de Deus. Não é apenas a Bíblia. A Bíblia pode estar na sua casa aberta ou fechada. Mas se você não buscar intimidade e poder de Deus na sua vida, se nós não buscarmos esse poder de Deus na nossa vida, nós não vamos carregar amizade com Deus. Nós não vamos carregar a comunhão com Deus. Se vocês estiverem entendendo, vai ficar perfeito na sua vida essa palavra. A Bíblia, ela se torna apenas um livro se eu não buscar o poder de Deus para entendê-la. Se eu não buscar o poder de Deus para interpretar a Bíblia. Eu serei apenas um homem lendo um livro. Mas se eu buscar o poder de Deus, eu serei alguém diferenciado, lendo a inspiração de Deus. Porque o poder de Deus faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Basta a pessoa querer amizade com Deus, buscar amizade com Deus. Jesus só mostrava o poder dele para pessoas que vinham a ele, mas vinham querendo amizade, querendo humildade diante dele. Você pode prestar atenção como ele falava com os fariseus de uma forma diferente do que ele falava com as pessoas que estavam no cotidiano dele. Ele falava com os discípulos diferente do que ele falava com outras pessoas da sociedade naquela época. Então existe graus de intimidade onde Deus revela o poder dele. Existem níveis de comunhão onde Deus revela a sua autoridade e o seu poder na vida de uma pessoa. Ou de um grupo, ou de um bairro, ou de uma cidade, ou de uma igreja.
Em qualquer lugar Deus pode revelar o poder que Ele tem na vida de uma pessoa. Mas precisa de alguém que busque essa intimidade, essa vontade, essa humildade de chegar na presença de Deus e reconhecer a dependência que cada um de nós tem da presença e da unção de Deus na vida da gente. Glória a Deus, aleluia. Então não vem de nós mesmos, não vem do ser humano, não vem dos profetas, o poder não vem dos profetas, o poder não vem da igreja em si, vem de alguém que resolveu se alinhar com Deus na intimidade, vem de alguém que resolveu entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. É aí onde está a chave da libertação, da salvação, da cura. É quando você consegue adentrar o santuário da presença de Deus. Então, isso não é pesado, isso não é difícil e isso não é distante. Às vezes nós pensamos que Deus está distante de nós, mas Ele nunca ficou distante da nossa vida. O Espírito Santo pode pegar você agora, Ele pode pegar você em qualquer lugar, mas você precisa também abrir o coração, olhar a palavra como algo que Ele deixou para ser cumprida na sua vida. O verdadeiro cumprimento da palavra é esse. Quando Deus está se agradando de você, quando Deus está se agradando da sua vida. Porque quando Deus não está se agradando é porque o homem está separado dele. O homem está fora dele. Fora de Deus não tem como ter salvação. Fora de Deus não tem como ter libertação, não tem como ter nada dessas coisas. Então, uma intimidade alinhada com Deus gera esse poder, traz o poder de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo fala em muitos lugares sobre o poder de Deus. Uma das coisas que o poder ele vai trazer para nossas vidas são os dons espirituais. Esse é o evangelho da glória de Cristo. Que Jesus é a própria imagem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Amém? É isso que o poder vai gerar, tesouros espirituais. Mas como Paulo fala aqui, quando nós morremos, matamos o nosso eu, a nossa carne, Jesus passa a viver na nossa vida. Quando nós morremos para os nossos desejos, para as nossas vontades, Jesus começa a aparecer na vida da pessoa. É como uma semente, o poder de Deus é como uma semente que é lançada numa terra fértil. Quando a semente morre, aí ela começa a germinar na vida da pessoa. Ela cria raiz, ela cria caule, ela cria toda a estrutura do que ela precisa criar na sua vida. Esse é o poder de Deus, aquele que traz a imagem do Senhor Jesus. Aquele que traz o poder de Deus com o nome de Jesus acima de tudo na nossa vida. Por isso que Paulo e os discípulos falavam de Jesus assim, sem parar. Na Bíblia toda ele fala de Jesus, porque Jesus é o tema central do poder de Deus. Jesus é o tema central da palavra de Deus. Não tem como excluir Jesus, porque ele é o rei do universo. Ele é o criador da terra. É o criador de todas as coisas.
Eita glória! Então o tesouro de Deus é esse, é o poder que vai habitar dentro do ser humano quando ele buscar essa amizade, essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes se torna uma coisa pesada porque nós não abrimos o coração. Quando você abrir o coração diante de Deus, você vai sentir algo. A paz no seu coração vai aumentar, a alegria no seu coração vai aumentar. Vai chegar na sua vida alegria e paz. O que você não sentia antes, você passa a sentir. Porque é justamente essa morte que Paulo fala. Morrer para o mundo é isso. É não deixar o eu governar a sua vida. É deixar Jesus aparecer diante de você. Aparecer na sua vida. Quando Jesus governa uma pessoa, ela vive para ele, por ele. Por causa dele ela vai viver. O ser humano sozinho, ele não consegue ser salvo, ele não consegue se libertar, ele não consegue cura, ele não consegue nada do que o poder de Deus pode gerar. Então, por isso que precisamos reatar, precisamos voltar para a amizade com Deus e precisamos reconhecer que Deus é quem é a nossa fonte principal. Deus é que é a nossa única fonte na nossa vida. Porque aí é onde nós vamos assumir aquela cruz que Jesus morreu, nós vamos conseguir entrar nesse propósito de salvação, nesse propósito do Senhor, de fazer de você, fazer de toda criatura, pessoas novas criaturas, novos homens, novas mulheres, que vão exalar o perfume da glória de Cristo. Essa é a obra do Evangelho que ele faz. Essa é a obra do Evangelho que você se torna alguém não poderoso no sentido de comandar, de dominar, de manipular pessoas ou manipular coisas. Você se torna poderoso no sentido de salvação. No sentido do amor de Deus. Esse é o poder de Deus. É o amor, é a salvação, é a libertação. Você começa a quebrar cadeias invisíveis na sua vida. Você começa a quebrar coisas espirituais grandes que estavam lhe cercando. Às vezes tem algo contra você, tem algo agindo contra a sua vida. Mas você precisa chegar em Deus e dizer: Senhor, eu quero reatar minha amizade contigo, eu quero voltar para ti. Eu entro na tua presença. Então você tem que pedir essa amizade a Deus, porque não adianta Deus fazer algo por você e você continuar sem amizade com Deus. É como se Deus desse algo a você e você virasse as costas depois. A Bíblia diz assim: tornai para mim e eu tornarei para vós. Então toda vez que você vira de frente para Deus, Deus se vira de frente para você. Se você virar as costas, Ele vai continuar de frente. Mas você vai caminhar opostamente a Deus, de lado oposto. Quando Jesus veio, muitas pessoas correram para cima dele. Outras pessoas correram, não para cima, mas correram para observar. Correram para querer duvidar. Correram para querer se aproximar e tirar a essência de Jesus, o poder de Deus que habitava nele. E que quer habitar na sua vida esse poder. Quando Deus, Ele escolhe, Ele tem uma pessoa na terra buscando a Ele, essa pessoa ela não fica sozinha em nenhum momento. Ela não fica vazia. Mas o que é que acontece com a pessoa? Ela fica totalmente fortalecida espiritualmente. Fortalecida, que eu falo, é não no sentido muscular, no sentido de força mesmo, mas no sentido de estar firme na presença de Deus. Fica firmada na presença do Senhor, na rocha do Senhor.
É aí onde Deus quer habitar na sua vida para você ficar firme. Em nome do Senhor Jesus, todos ficaram firmes. Em nome de Jesus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Reate a amizade com Deus. Volte agora a sonhar, a pensar na presença de Deus, a meditar na palavra. Porque Ele quer trazer o poder dele sobre a sua vida. Ele quer trazer o poder dele sobre a sua família, a sua casa. Se renda a Ele, se mostre mais e mais amigo dele nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou encerrando a live. Em nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor a todos. Em nome